Então, gente, a gente viu a parte teórica acerca da segunda lei da termodinâmica e a respeito das máquinas térmicas. Eu trouxe para vocês aqui uma questão que exemplifica bastante a aplicação da segunda lei e das máquinas térmicas. A questão diz o seguinte: suponha que uma máquina térmica funcione com a temperatura de 200 Kelvin e 400 Kelvin. Se reduzir pela metade o valor da temperatura da fonte fria, que é 200 Kelvin, o rendimento da máquina passará a ser igual a... Para a gente responder essa questão, a gente vai usar a segunda equação, que é essa. Rendimento, esse aqui, esse Nzinho com a ponta puxada mais para baixo, ele significa o rendimento. Rendimento que é igual a 1 menos temperatura fria, que é TF, dividido por temperatura quente, que é TQ. Aí o que vai acontecer é só a gente ir na questão, pegar os dados e substituir na equação. Rendimento que é igual a 1 menos... Quem é a temperatura fria? 200 Kelvin. Só coloco 200 Kelvin. E quem é a temperatura quente? 400 Kelvin. Primeiro, eu estou calculando aqui o rendimento original da máquina, com os dados originais, para depois eu calcular com a metade do valor da fonte fria, que é 200K, que no caso vai ser 100. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente fazer um comparativo. Rendimento que é igual a 1 menos 200 dividido por 400, 0,5. Rendimento que é igual a 1 menos 0,5 dá 0,5. Então, o rendimento dessa máquina vai ser de 50%. Agora, vamos calcular novamente com a mesma equação, rendimento que é igual a 1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a metade da temperatura da máquina fria, que é 200 Kelvin, a gente vai usar 100. Então, é 1 menos 100 dividido por 400, que é a temperatura da máquina quente. Rendimento que é igual a 1 menos o 100 dividido por 400 vai dar 0,25. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 0,25 vai ser 0,75. Então, o rendimento dessa máquina vai ser de 75%. O que a gente observou aqui? A gente observou que quando a gente diminui a temperatura fria da máquina, o rendimento da máquina aumenta. E assim seria vice-versa. Se eu aumento a temperatura da máquina fria, o rendimento vai diminuir. Então, quando você quiser, você tem uma máquina térmica e você quer aumentar o rendimento dessa máquina, você tem que diminuir a temperatura da máquina fria. Assim, dessa forma, você vai conseguir ter um rendimento muito maior da sua máquina térmica.